O suicídio é a segunda principal causa de morte entre adolescentes e jovens na faixa etária de 15 a 29 anos em todo o mundo. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. Programas de prevenção têm dado bons resultados em alguns países. Os índices vêm caindo na Europa Ocidental, nos Estados Unidos e na Austrália. No Brasil, ao contrário, houve um crescimento nos casos dos anos 2000 para cá, em torno de 26%. Depressão e suicídio na adolescência. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a psicóloga e psicanalista Virgínia Ferreira. Ela que é professora da FMP Fase. Muito bem-vinda mais uma vez, obrigada pela participação. Eu que agradeço, Fátima, porque para mim é sempre muito importante estar colaborando com temas, né, tão atuais e tão delicados. Agradeço muito. Por que o adolescente é tão vulnerável? A vulnerabilidade na adolescência, o que é adolescência? A adolescência é uma fase de crise, que é uma fase transitória entre a infância e a idade adulta. Então, é uma fase que naturalmente o adolescente passa por crise de identidade, mudança no corpo, é onde ele precisa escolher qual é a profissão que vai seguir. Então, na realidade, é uma fase bastante conturbada, bastante delicada. Uhum. É aquele meio do caminho ali, né? Como se fosse o cruzamento, né? Que ele tem que escolher para onde ir em muitas questões, né? Exatamente. O que é diferente, por exemplo, da idade madura para a velhice, não é? Essa fase da adolescência é uma fase que naturalmente o adolescente ele fica mais introspectivo, qual é a identidade que ele vai assumir, o que ele vai ser, qual é a conformação que o corpo dele vai tomar. Nos meninos, por exemplo, a voz passa por uma transformação que é uma coisa assim absurda. Então, por um lado você tem isso, por outro lado você tem a mídia, não é? Fornecendo vários modelos de identidade. Então, modelos que muitas vezes nos quais eles não se encaixam. Não se encaixam, exatamente. Não é? Então, o que você tem? O que ele vai escolher? Então, nós temos esses elementos. Junto a esses elementos, Fátima, o que nós temos? Famílias disfuncionais. Famílias com uma dinâmica extremamente tumultuada. Então, a crise que o adolescente passa, naturalmente, a pressão que a mídia muitas vezes faz, soma-se a isso a disfuncionalidade familiar, esse adolescente se sente mais perdido ainda. Então, eu diria que a primeira providência a se tomar é olhar para esse filho, olhar para esse jovem que está nesse momento de transição, que hoje, na família, há exceções, obviamente, mas uma grande parte, né, das famílias brasileiras pensam em produzir dinheiro, em detrimento das relações familiares, em detrimento de estar próximo dos seus filhos, o que eles fizeram, o que não fizeram, como é que foi o dia na escola, como é que não foi. São elementos básicos, mas que hoje estão ausentes nas dinâmicas familiares. Uhum. Essa tentativa de suicídio, na verdade, não quer dizer uma falta de amor à vida ou que a pessoa tenha desistido da vida, né? Sim. O suicídio, não é? A tentativa de suicídio pode ser um pedido de socorro. Agora, eu gostaria de ressaltar que é um pedido de socorro extremo, porque esse jovem ou essa criança, porque o suicídio na infância também existe, como na adolescência, é uma tentativa de chamar a atenção. Então, certamente, ela já fez outras tentativas, não foi bem sucedida, não é? Ela continuou sem ser olhada, não é? Essa família não olhou para ela, e aí ela chega a essa atitude extrema, e que muitas vezes é bem sucedida, ela vai a óbito. Então, não vamos colocar os nossos pés fora da realidade. O suicídio infantil existe sim, assim como o suicídio ou a tentativa de suicídio na adolescência. E aí, nós não podemos banalizar esse tipo de atitude ou entrar em pânico. O que nós precisamos entender? Nós precisamos olhar para essa criança, olhar para esse adolescente e entender o que ele está precisando.
onde é que nós estamos deixando de fazer aquilo que ele precisa, que é proteger, que é amparar. A gente pode fazer uma relação direta com educação. O que é educar? Educar é dar limites e amar. Hoje, o que mais a nossa sociedade carece é de limite, né? Os nossos jovens não têm limites. Agora, não é porque eles não querem. Eles não têm limites porque a família não deu limite. E dar limite, Fátima, é a maior declaração de amor que você pode dar ao seu filho. Porque no que você dá limite, você protege. Você chega para sua filha e fala assim, você não pode pular dessa mesa. É um limite, porque se ela pula, ela pode se machucar. Você não pode atravessar a rua sem olhar. Então, no que você vai educando, você vai dando limite. E é através dos limites que a criança se sente protegida, que a criança se sente amada. Ela sabe até onde ela pode ir, né? Exatamente. Uhum. Você estava falando aí dessa questão da família, né? Onde essa criança e esse adolescente deveria se sentir acolhido e onde ele não tem esse acolhimento, Exatamente. né? Tem um sentimento muito comum nas pessoas que tentam suicídio, que é o sentimento de solidão. Sim. O sentimento primeiro a gente precisa esclarecer o que é a solidão. Solidão é um sentimento, né? A pessoa pode estar num grupo de 10 pessoas e se sentir sozinha. Ela pode estar sozinha em casa e não ter o sentimento de solidão. Eu diria que, tomando o viés da psicanálise, da literatura e da filosofia, o que é o sentimento de solidão? É quando eu não sou capaz de achar a minha companhia agradável. Eu não aprendi a estar comigo. Eu não tenho uma autoestima elevada o suficiente para me sentir bem sozinha. Então, onde é que eu sei lidar comigo? É através do outro. Então, sempre que eu dependo do outro para me sentir acompanhada, necessariamente é porque eu não sou uma boa companhia para mim. Então, se eu não sou uma boa companhia para mim, o outro, não é que passa a ser o meu porto seguro. Então, o que você tem aí? Isso é muito difícil, porque o outro, ele não existe para estar à nossa disposição, para satisfazer os nossos desejos, dar conta das nossas carências. Então, como eu não aprendi a gostar de mim, eu gosto de mim a partir do outro. Se o outro gosta de mim, eu gosto de mim. Se o outro está insatisfeito comigo, eu estou insatisfeita comigo. Então, o sentimento de solidão, eu diria que, a grosso modo, é a incapacidade... Com a baixa autoestima. Com a baixa autoestima. Né? É a incapacidade de eu me amar. Não é eu ser narcisista. Não é isso. É a incapacidade de eu me valorizar, de eu gostar das minhas ideias, de eu me achar legal. Esses adolescentes... De se sentir bem consigo mesmo, né? Bem, na sua própria pele. Confortável dentro da sua própria pele. Eles raramente se sentem assim. Hoje, as dinâmicas familiares giram em torno de equipamentos eletrônicos. Então, uma casa onde reside 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos, você tem, não é? O pai jantando num lugar, a mãe jantando em outro, porque está vendo um programa, e cada filho no seu quarto. Não há mais esses laços familiares. Eles não existem mais. Não é? Essa dinâmica onde não é? Existe um todo ali. Um todo como um sistema, em que, né, o todo é maior do que a mera soma das partes. A família é isso. A família é um sistema, onde um só é feliz se todos estiverem felizes. Hoje isso não existe mais. Hoje o que existe é cada um por si. Você está se questionando do quê? Eu troquei o seu tablet, você ganhou um tablet novo agora, em dezembro. Você está se questionando do quê? Eu acabei de comprar uma fita de videogame para você. Você está se questionando de quê? Você está com um celular, um iPhone de última geração? Então, a forma que os pais têm de dar carinho e de expiar a culpa, porque estão trabalhando muito, é através de objetos materiais. Os objetos materiais não substituem a presença, a qualidade das relações quando essa família está unida.
A troca real, né? A troca real. Exatamente. Tá ali compartilhando, convivendo, trocando opiniões, né? Exatamente. Esses dias eu vi uma cena que eu fiquei perplexa. Eu estava num determinado ambiente, tinha uma família, 3 pessoas, o pai, a mãe e uma criança. Fátima, a mãe estava no celular, o pai estava no celular e a criança estava sentada à mesa brincando com um bonequinho. Eu fiquei olhando aquilo, ninguém ali trocou uma palavra, até a hora que essa criança saiu correndo no ambiente. Os pais nem se deram conta, só se deram conta quando essa criança começou a gritar. Isso é uma atitude de SOS, chamando atenção. Eu estou aqui, né? Exatamente. Exatamente. Aí os pais se deram conta. Volta, não grita, que não pode, que vergonha. Não é, meu filho, o que que houve? Por que que você saiu daqui? Não, é pela vergonha que causou no ambiente. Voltando naquela pergunta lá do início, o suicídio, ele aponta o extremo de um sofrimento que é maior que tudo, né? O sofrimento emocional, né? O suicídio, ele aponta um sofrimento em que a pessoa é inábil para lidar com ele, né? Ela não tem habilidade para lidar com o sofrimento. Porque eu ministro uma disciplina eletiva aqui, para os cursos de medicina, psicologia, enfim, chamada bioética, vida, sofrimento e morte. Todos nós, Fátima, passamos por sofrimentos. Todos nós. Né? A criança tem um sofrimento dela, o adolescente, nas fases de desenvolvimento, ou seja, de que a criança nasce até a morte, há o sofrimento. Só que aí nós temos algumas questões. A primeira é que a forma com que eu lido com esse sofrimento vai ser a forma com que eu lido comigo e com o mundo. Então, há pessoas que vão fazer de uma dor de cabeça um sofrimento sem tamanho. Há outras que, no que a dor de cabeça começou, elas vão passar a mão no analgésico e vão tomar. Ponto. Então, não é o sofrimento em si, é a falta de habilidade para lidar com o sofrimento, que não é nenhuma vergonha. Agora, é óbvio que se nós percebemos a inabilidade de uma pessoa em lidar com o sofrimento, o que ela precisa? Ela precisa de ajuda. Então, nós estamos lidando hoje, aqui, nesse momento, com temas que são tabus. Morte, suicídio e psicoterapia ou uma ajuda psiquiátrica. São tabus. Nossa, o seu filho precisa de um psicólogo? Nossa, você também está fazendo? Nossa, está tomando medicamento? Como se esses recursos existentes fossem recursos vexatórios, e não os são. Nós temos que nos entender como ser humanos, e ser humanos que somos limitados. Então, na medida em que eu sofro e não sei lidar com esse sofrimento, eu preciso de ajuda. Isso é uma coisa. A outra não é? Você, vamos dizer, você, seu marido, vamos dizer que você tenha 2 filhos. Você percebe que o comportamento do seu filho mudou. Você diz assim para o seu marido, o comportamento do nosso filho mudou. Ele deve estar estressado porque está fazendo prova. Ele deve estar estressado porque ele entrou agora na aula de judô. Não, o que a família tende a fazer? A justificar um comportamento que a criança não apresentava, ou que o adolescente não apresentava. E eu gostaria também de deixar claro que isso acontece também na vida adulta. Na vida adulta, você chega para o seu marido e diz assim, não sei, eu estou me sentindo esquisita. Ah, você está trabalhando demais, você está estressada. Então, a família tende a pensar no universo argumentos que venham a tentar justificar aquele comportamento, né, que a pessoa nunca tinha apresentado. E aí, o que for, cresce. Se for o sofrimento, ele aumenta. Se for uma depressão, ela aumenta. Seja qual for, aonde quer que estejamos, não é? Essas questões afetivas ou psíquicas, elas crescem silenciosamente. Mas silenciosamente porque nós não queremos ouvir. Então, elas vão dando sinais. Elas vão dando sinais. E nós vamos atribuindo a excesso de trabalho, porque nós gostaríamos de fazer uma viagem e não temos dinheiro, porque o vizinho anda gritando muito, e ela vai crescendo, ela vai se expandindo.
é igual a um ambiente onde tem um vazamento de água. Você olha, está ali, que daqui a pouco vai se expandindo, se expandindo, se expandindo. Daqui a pouco essa água subiu a um nível que você está muito mal com o rosto de fora. Então, por que o desconforto psíquico, seja pela solidão, seja pela depressão, seja por qualquer tipo de sofrimento, Fátima, por que as pessoas, quando se dão conta, ele já está muito grande? Porque elas não quiseram buscar ajuda antes, porque elas percebem. E eu gostaria também de dizer que na psicanálise, Freud diz, não sou eu, que o sintoma psíquico, seja depressão, seja um sofrimento que a pessoa não sabe lidar, seja o que for, ele tira da gente as duas coisas mais importantes que temos. Primeiro, que é a capacidade de produzir dinheiro, trabalhar. Segundo, a capacidade de se relacionar socialmente, afetivamente, amorosamente. Então você perceba, uma pessoa quando ela começa a se isolar do social e começa a não querer ir trabalhar, abre os olhos e corre. Daqui a pouco ela está de licença sem vencimentos e tudo aquilo que antes dava prazer que ela fizesse, ela não quer mais fazer. Isso aí é o sintoma, que ele vai engessando, né, o campo existencial. A pessoa vai ficando sem mobilidade. E aí, o que mais é difícil? Quanto mais sintomática ela está, menos ela assume que ela precisa de tratamento. E aí é muito difícil fazer com que essa pessoa procure uma ajuda. Fazer terapia, se submeter a um processo analítico, recorrer a uma avaliação psiquiátrica, um tratamento psiquiátrico, faz parte. Né? Esses recursos existem para nos servir, para nos ajudar. Assim como você vai a um cardiologista, você vai a um clínico geral, se você torce o pé, você vai a um ortopedista. Agora, lidar com os sintomas físicos, por mais dolorosos que eles sejam, eles nunca trazem a mesma quantidade de sofrimento que um sintoma psíquico ou afetivo te traz. Porque o sintoma físico você sabe lidar com ele. Agora, quando a dor é afetiva ou psíquica, aí fica complicado. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses sinais de sofrimento psíquico no próximo bloco. Acompanhe a Fase TV na internet, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição. Aproveite e mande sugestões para a gente nos comentários. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre depressão e suicídio na adolescência. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre depressão e suicídio na adolescência. Nossa convidada é a psicóloga e psicanalista Virgínia Ferreira, ela que é professora da FMP Fase. Virgínia, a gente terminou o bloco anterior falando sobre alguns sinais, né? Sim. De que a pessoa está em sofrimento psíquico, né? Isso. Quais são os outros sinais que os pais devem ficar atentos para mudanças de comportamento no adolescente ou até mesmo na criança, né? Uhum. Esses sinais, Fátima, eu digo que não tem uma receita de bolo. Né? Os pais, em primeiro lugar, eles devem conhecer os seus filhos. Né? Eu não posso dizer a criança ficou mais quieta, tem alguma coisa de errado, porque há crianças que naturalmente são mais quietas. Então, em geral, o que você tem? A criança ou o adolescente deixa de fazer aquilo que mais gostava de fazer. Há alterações no sono, há alterações no apetite e há alterações nas reações. Isso é que nós precisamos estar atentos. Agora, antes desses sinais, até para que os pais possam reconhecer que alguma coisa mudou, eles precisam conhecer os filhos. Eles não conhecem os filhos. Se eles não conhecem, eles não podem perceber os sinais. Então, eu penso que os sinais são importantes, mas mais importante que os sinais é que os pais possam estar próximos dos seus filhos. Não é? Acompanhando o dia a dia, o que eles estão fazendo, onde eles estão indo, como é que eles estão na escola, não é em termos de nota não, como é que foi o dia dele na escola,
como é que ele está, ir ao cinema e passear com seus filhos. Do que eles gostam, o que eles motiva, gostam, né? o que motiva, o que não motiva. Hoje está cada um encerrado na sua própria tribo. Né? Então você tem uma família com 5, 10, 9 pessoas, não importa a quantidade, mas cada um voltado para os seus próprios interesses, seus próprios afazeres. Eu não olho para o outro, eu não sei quem o outro é. Tem uma propaganda que você já deve ter visto, que perguntam a alguns pais, com quem se você pudesse jantar com uma pessoa importante, com quem você jantaria? E aí, quando entrevistam mulheres, elas falam atores. Quando entrevistam os homens, eles falam atrizes. Quando vão fazer a mesma pergunta para os filhos, se você pudesse jantar hoje com uma pessoa importante, com quem você jantaria? Com os meus pais. Então, são propagandas que não lidam com o imaginário. Não é uma produção imaginária. Eles estão lidando com fatos reais. Então, para eu entender quais são os sinais, certamente eu preciso entender o que mudou no meu filho. Eu só posso saber o que mudou nele se eu souber quem ele é. Qual é o comportamento dele? Porque senão eu não tenho como identificar esses sinais. Virgínia, quais são os conflitos mais presentes nesses adolescentes? Os conflitos mais presentes, eu diria que você tem aí alguns. A crise de identidade é o mais presente, não é? Porque hoje é como se eu dissesse assim, Fátima, você tem noção do quanto é difícil escrever? Não. Sabe por quê? Porque essa coordenação motora fina, né? Você treinou muito no seu ensino fundamental, aí a sua letra foi melhorando. Então, quando a gente olha e diz assim, mas por que dificuldade, não é? Em criar a sua identidade? Porque não é um processo simples. Todo e qualquer processo humano, ele é muito difícil. Nietzsche diz, há sempre um preço a se pagar por tudo que é humano. Então, eu diria, é uma opinião bastante própria, apesar de eu não gostar de lidar com opiniões, que a crise na identidade, a forma com que esse adolescente vai fazer a travessia da idade infantil para a idade adulta, vai depender de como foi a infância dele. Então, se ele teve uma infância em que os pais se dedicaram, que os pais olham para ele, que os pais acompanham... Ele se sente valorizado. Ele se sente valorizado e essa crise da adolescência, ela vai causar muito... sofrimento. Menos sofrimento, menos essa explosão de emoções que aparecem, né, na adolescência. Então, quanto mais você puder dar ao seu filho uma infância feliz, uma infância com limites, observe, menos essa criança vai ter uma crise quando chegar na adolescência. Não que ela não vai ter. E mais, ela não vai ser inábil para lidar com ela. A prevenção está na infância, né? A prevenção está na infância, nas fases de desenvolvimento da infância, certamente. Certamente. Então, se essa criança não teve uma infância, né, segura... Em que ela se sentiu amada. Que ela se sentiu amada, exatamente. Onde é que isso vai explodir? Explodir não, eu digo implodir. Vai ser na adolescência. Aí você diz, nossa, ele é rebelde, nossa, ele é difícil, nossa, ele está numa agressividade. Não estou tirando a responsabilidade do adolescente, mas procure ver a sua. Porque onde há relação, não é? Um só nunca é o responsável. Há sempre, né, a responsabilidade de cada um dos pares. Então, esse adolescente ele não é responsável sozinho pelo que ele está passando. Aí existe, pelo menos, uma omissão da família. A família, Fátima, é um dos pilares que sustenta toda e qualquer civilização, toda e qualquer sociedade. E hoje nós estamos vendo uma falência da instituição família, né? Essa instituição está falindo. Quanto mais essa instituição fale, mais as fases do desenvolvimento ficam difíceis, mais a adolescência fica crítica, mais ele se torna um adulto, eu diria que problemático. Não é? Então, é uma sequência. Se você não seguir com o seu filho essa sequência, você não vai querer que na idade madura ele seja uma pessoa feliz. Aristóteles fala, o que nós procuramos? A felicidade. É isso que nós procuramos.
É isso que uma criança procura, é isso que um adolescente procura em meio a toda a crise. Só que onde ele procura felicidade, que é proteção, que é apoio, que é segurança, que é amor, é justo onde ele não encontra absolutamente nada disso. Então a família, que deveria ser uma fonte de educação e amor, é justo onde muitas vezes é literalmente ignorado. Uhum. Você estava falando que a gente treina muitas habilidades ao longo da vida, treina a caligrafia, mas a gente não treina o essencial, que são as nossas habilidades sociais, que são as nossas habilidades de entender a vida, entender a gente mesmo, né? Isso, é. Muitas vezes, são pequenas atitudes que para nós que somos especialistas é muito evidente, para uma mãe muitas vezes não é. Você às vezes vê uma mãe com a criança tem lá 8 meses, 9 meses. Ela olhou, a mãe fala assim, tá com sede. Ela vai dar, né, a água. Aí a criança olhou, ela falou assim, quer aquele brinquedo. Ela não deixa a criança pedir. A criança, da forma dela, ela precisa manifestar a vontade dela. A mãe é que diz o que ela quer. A mãe começa a fazer tudo por ela. Então é uma criança que passa pelas fases de desenvolvimento sem autonomia. Há crianças que não podem sequer cair. Eu não estou fazendo apologia a tombos, mas cair faz parte. Então, no que você, né, o seu filho está andando, vira um grande problema, né? Vira um grande problema. Ou a mãe está ali cercando. Então, essa mesma mãe e esse mesmo pai que cercam essa criança nessa fase são os mesmos que na fase posterior abandonam. Lançam essa criança numa creche, deixam lá, não estou falando mal das creches, não é? Vão lá, apanham, aí chegam em casa, fazem o que tem que fazer por dever com essa criança, dar banho, alimentar, colocam para dormir, fecham a porta do quarto e acabou. Então, essa criança que foi amparada em demasia na primeira infância, segunda infância, ela é largada de lado nas fases posteriores. Sem que ela tenha criado os instrumentos para lidar com tudo isso, né? Exatamente, exatamente. Então, ela se sente perdida. Aí você tem um adolescente que vai passar, né, por essa fase, por essa travessia, né, de forma sofrida. Para ele, tudo é um sofrimento. Então, ele não tem habilidade emocional e psíquica para lidar com essa crise natural dessa travessia. A gente estava falando dos conflitos. Você falou que o principal é essa crise de identidade. Isso. Né? E os outros? Eu digo que o maior é esse. Quem eu sou? Meus pais não me olham. O que eu tenho que ser para chamar a atenção deles? Para que eles me olhem. Esse é o conflito central. Né? Esse é o conflito central. Né? Os meus pais são permissivos, porque às vezes os pais achando que são permissivos, fica tudo muito bem. Como ele não tem na família um exemplo, né, para ele criar a sua identidade, formar a sua identidade, ele vai procurar isso na rua, ele vai procurar isso nos grupos. Só que o grupo o ampara de uma forma muito frágil, porque o grupo todo está passando pela mesma dificuldade. Então, eu digo que a maior crise que o adolescente passa é assim, né? Quem sou eu? O que eu preciso ser para chamar a atenção dessas pessoas? Porque quando nós falamos de crise de identidade, nós estamos falando de uma crise existencial muito grande, que abrange outros elementos da vida. Profissão, forma de se divertir, forma de lidar com o mundo, isso tudo, né, compõe a sua identidade. Né? Se você tem uma crise nesse centro primário, isso vai refletir em todos os outros aspectos da sua vida. Depressão. Depressão. Ela é o transtorno que está mais presente nos casos de tentativa de suicídio, né? Né? Eu diria que eu tenho muito cuidado em falar da depressão, porque muitas vezes eu pego revistas na banca e falam de depressão de uma forma que não é. Eu nunca vi ninguém em depressão num cabeleireiro, eu nunca vi ninguém em depressão fazendo compras no shopping, pegando um avião para Nova York. Né? A depressão, na realidade, é a total vontade de. A pessoa não tem vontade de fazer absolutamente nada. A perda do prazer, né?
em viver e em fazer as coisas, Não, né? é a perda da motivação para qualquer coisa que seja. Qualquer coisa que seja. Aí, Fátima, você diz assim para mim, Virgínia, você está em depressão porque você não tem mais caminhado. Eu digo, Fátima, eu nunca gostei de caminhar. Eu caminhava por uma questão de saúde ou para perder peso. Agora, Virgínia, você deixou de vir dar aula. Eu não tive vontade, aí é esquisito, porque é a minha praia, né? Eu gosto. Então, a depressão, ela se apossa, né? De toda e qualquer pessoa. Aí, nós temos a depressão infantil, a depressão na adolescência e a depressão na idade adulta. E ela se manifesta da mesma forma. Né? Você percebe que a pessoa, a criança, o adolescente, não importa, o adulto, o idoso, ele vai se afastando gradativamente de tudo aquilo que ele gostava de fazer. De tudo aquilo. Leia-se trabalho, lazer, o social, né? Ele vai se afastando. Ele vai se afastando. Chegando ao ponto, Fátima, dele não tomar mais banho, dele não se alimentar mais. É bom que nós possamos aqui esclarecer que depressão mata. Né? Depressão mata. A depressão grave, ela de fato mata. Porque aí a pessoa começa a desidratar, começa a fazer problemas de doença. Ela não se cuida mais. Né? Ela não, de forma maneira alguma. E um discurso que é extremamente inadequado, impróprio, é dizer assim, tá assim porque quer. Tá assim porque não tem força de vontade. Não, tá assim porque ela não consegue fazer diferente. Não é uma questão de querer, é uma questão de poder. Né? E as pessoas que estão ao redor de um depressivo, primeiro dia, segundo dia, 10 dias, tudo bem. Conforme o tempo vai passando, as pessoas perdem a paciência. No que perdem a paciência, num primeiro momento, elas começam a fazer uma pressão. Depois, elas passam a dizer, então deixa, quer assim, deixa. Então, a depressão, eu digo que é uma doença que evolui, ela não evolui rápido, ela evolui paulatinamente, só que quando se abre os olhos, ela está muito grande. Uma vez eu dei uma palestra junto com uma médica da casa que ela falou sobre câncer de mama. E eu lembro bem de uma coisa que ela falou. Ela falou assim, às vezes a mulher no banho, né, ela faz o autoexame e percebe que está com um nódulozinho. Ela acha que nunca mais tocando aquilo vai desaparecer. Ele só vai crescer. Só que, se ele está pequeno, o tratamento é um. Quando ele está muito grande, o tratamento é outro. Isso se não estiver fora de controle. Para os sintomas psíquicos, é a mesma coisa. Sintoma nenhum psíquico desaparece se você sozinho. Não procurar ajuda. Há uma tentativa de encobrir, igual o carocinho. Exatamente. De negação da própria pessoa e da família. E aí podemos chegar ao suicídio. Não é à toa nem por acaso que hoje, dados da OMS, relatório de 2014, a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo, se mata. Existem as 3 cidades que mais têm problemas, né, de transtornos mentais no mundo, são 2 cidades americanas, que eles não dão nome, e a outra é São Paulo. São Paulo é a cidade no mundo, a 3ª cidade no mundo, onde mais as pessoas têm algum tipo de transtorno, algum tipo de sofrimento que as impede de levar a vida naturalmente, de dar de forma funcional. De forma funcional. Então, você veja como esses dados são alarmantes. E por que esses dados crescem como uma bola de neve? Porque nós estamos tratando aqui só de assuntos que são tabu. Suicídio é um assunto tabu. Adolescência é tabu. Não é? Depressão é tabu. Ajuda psicológica ou psiquiátrica é tabu. Então, isso faz um montante muito grande. As pessoas hoje, né, elas recorrem às pílulas, porque ninguém vê que ela está tomando e o resultado é mais rápido. Então, ela toma e aí ela não vê as suas próprias questões. Então, no que ela toma essas pílulas, as pílulas às vezes são necessárias, mas elas sozinhas não dão conta. Eu preciso estar comigo, eu preciso saber quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, o que não me faz bem, que rumo eu vou tomar
na minha vida, isso é necessário. Agora, eu não posso, Fátima, estar como papel em ventania, que é assim que os nossos adolescentes estão. Para onde o vento bate, o papel vai. Que aí o caminho não é o melhor, né? A pessoa, quando ela se sente solta, uma das formas dela acabar com isso, do sofrimento que isso causa, é o suicídio. É atentar contra a sua própria vida. E entenda, tem uma poetisa grega chamada Safo, que ela diz, se a morte fosse um bem, os deuses não seriam imortais. Ninguém quer a morte. Nós queremos a vida, né? Difícil, não difícil, nós vamos levando. Então, uma pessoa, seja em função de uma depressão, seja através de um outro sofrimento psíquico, qualquer que ela esteja, né? A morte não pode ser a saída, né? Ela precisa sempre procurar caminhos que a tragam de volta a saúde, a alegria, a tristeza, não é? Porque nós somos como uma moeda em constante rodopio. Horas eu sou corajosa, horas eu sou medrosa. Horas eu estou alegre, horas eu estou triste. Horas eu estou amando, horas eu estou odiando. É uma moeda que ela vai rodopiando, não é? E a morte faz parte da vida. Mas quem é que quer morrer? Né? Ou como diria Napoleão, quem é que quer um sono sem sonhos, que é a morte? Né? Ninguém quer. Então, se nós não queremos, o que faz com que essas pessoas vejam a finitude como saída? Não é? É o desespero, é o chamar a atenção, ou, em último caso, é achar que o que ela é não vale a pena. E aí é muito importante mostrar que tem saída, que tem caminho, né? E que ela vale a pena. É isso que eu tento mostrar nas minhas aulas, é isso que eu tento mostrar aos meus pacientes dentro do consultório, é que ela vale a pena, o outro vale a pena. Nós vamos nos deparar na vida com pessoas alegres, com pessoas tristes, com pessoas mau caráter, com pessoas do bem, há pessoas boas, né? Então, as relações humanas que hoje são mediadas pela tecnologia, eu diria que é um outro motivo para que as pessoas se sintam sozinhas, para que as pessoas não vejam no outro, né, uma fonte de prazer, uma fonte de contentamento, porque é uma relação mediada, não é uma relação livre. A gente vai falar um pouquinho mais dessas novas pressões no próximo bloco. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet, youtube.com/fmpfase. Faça a sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre depressão e suicídio na adolescência. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre depressão e suicídio na adolescência. Nossa convidada é a psicóloga e psicanalista Virgínia Ferreira, ela que é professora da FMP Fase. A gente terminou o bloco anterior falando sobre essas novas pressões, né? Sobre esse adolescente, sobre essa criança, sobre essa família, né? A vida intermediada por dispositivos eletrônicos, né? Porque aí nós temos vários problemas, né? O avanço tecnológico, ele é muito bom, por um lado, mas ele é muito ruim por outro, não é? Então não é o avanço tecnológico, Fátima, que é ruim, é a forma com que as pessoas utilizam esses equipamentos tecnológicos e a tecnologia. Então, por exemplo, uma faca. Uma faca, ela foi feita para cortar pão. Agora você pode pegar essa faca para tentar matar uma pessoa. Então, não é a faca, é o uso que se faz da faca. As pessoas hoje estão substituindo o tete a tete, né? O corpo a corpo, o conversar, o bater um papo, né? Pela intermediação de um dispositivo e de uma rede social. Então, isso faz com que as pessoas conversem ao mesmo tempo com 10 e não estejam conversando com ninguém.
Isso faz com que as pessoas conversem sobre vários assuntos e não deem continuidade a assunto nenhum. Esse é um elemento. E vão perdendo a habilidade da conversa real, a habilidade social, A né? habilidade social... Porque ali é mais do mesmo, né? Passa para a habilidade tecnológica. Uma coisa que eu observei, por exemplo, eu não tinha WhatsApp. Até 3 meses, 4 meses, eu não tinha. Eu tive que criar, em função de trabalho, hoje eu quase enlouqueço. Se eu for dar conta de todos os apps que eu recebo, em 1 hora, 1h30, 2 horas, eu não vou fazer outra coisa na vida. Não é? Não sou eu acho que a grande parte das pessoas. E um outro elemento que nós temos... É a gente que tem que dar o limite, né, Virginia? É a gente que tem que dar o limite. E eu faço isso com muita propriedade, um horror. Bem, a outra coisa, Fátima, é a quantidade de informações que nos chegam. Nós não somos capazes, não é, de receber e entender, decodificar essa gama de mensagens. Então você fica com mensagens fragmentadas. Terceiro, nas redes sociais tem absolutamente tudo. Né? Dentro do nosso tema, obviamente, a gente não pode deixar de falar sobre a baleia azul. Né? Que é um fenômeno no mundo inteiro e que é um fenômeno estarrecedor. Não é? Que a maior parte das pessoas envolvidas são jovens, né? Adolescentes, e esse jogo tem 50 etapas. Ele vai evoluindo, não é? Ele vai evoluindo. Cada etapa, o teu curador tem que ver se você é confiável, se você fez o que ele mandou. E cada etapa, não é? Ela é mais automutilante do que as outras, não é? Então, cada etapa que você passa, você tem que fotografar e mandar para ele, para ver se ele está, para ver se você é confiável, se você está fazendo. Então, vai evoluindo. Uma das etapas é você dar 3 cortes no braço, não precisam ser profundos. Eles precisam ser grandes e em cima de veias. Você tem que fotografa e manda para ele. Ou seja, um desafio mórbido, né? Mórbido. Altamente mórbido. E eu gostaria que entendesse, né, as pessoas que estão nos assistindo, porque é muito importante, é que cada etapa, não é, ela é mais grave do que a outra. Ela vai tomando uma proporção maior. Numa das etapas, não sei se é a 20ª, eu não lembro agora exatamente qual seja, ele tem que subir num telhado alto. A outra etapa é ele subir num telhado mais alto ainda e ficar na borda. Ali o suicídio é iminente. Quando chega, né, na etapa, na 50, né, é onde ele diz que você tem que cometer suicídio, você tem que fazer. Então, aí uma outra etapa é você não lidar mais com o social, é você não falar com ninguém, é falar só com uma outra baleia azul que ele vai te indicar. Peraí, você tem um filho dentro de casa. Esse filho aparece com cortes pelo corpo. Esse filho vem mudando o comportamento. Todas as atividades deles é às 4h20 da manhã, que é um fato que me intriga que ninguém sabe explicar. Não, Virginia, 4h20 da manhã, porque às 4h20 os pais estão dormindo. Às 3 da manhã também estão. Às 2h30 da manhã também estão. Por que 4h20 da manhã? É uma pergunta que eu não tenho resposta, que me chamou muito a atenção no jogo. Então, você tem um filho que ele está com um símbolo F47, né? Eu acho que é 47, ou 54, navalhado nas mãos. Que daqui a pouco ele está cheio de cortes no braço. Que daqui a pouco ele corta a genitália, que uma outra etapa é o corte do lábio. Você não percebe isso no seu filho? Onde é que você está? Não é? Por outro lado, essas pessoas se tornam presas fáceis desses jogos mórbidos por não saberem quem são, por estarem em sofrimento. Exatamente, porque a maior parte são jovens. Né? São adolescentes de 13, 14, 12 anos. A minha pergunta é, onde estão esses pais? No mesmo lugar que estavam quando essa criança, quando esse adolescente estava na infância. Não estão ao lado dele, não estão olhando ele. E aí a última etapa é o suicídio. Bem, se a última etapa é o suicídio, não é?
eu pergunto, esse adolescente, ele vai sendo, né, impulsionado através do desafio por alguém que ele não sabe quem é. Né? Tá lá, né, é um grupo ao qual ele passa a pertencer, que vai dando, né, ordens a você e você tem que seguir, porque senão você não é confiável, porque senão você é medrosa, porque senão você não é corajosa. Então o que ele faz? Ele vai lançando desafios. E o adolescente, para querer dar conta para aquele curador, né, que ele é forte, que ele é confiável, ele vai se automutilando. Ele vai sendo manipulado, né? Porque há toda uma manipulação aí por trás, né? A manipulação qual é? Eu quero saber se você é forte. Se você é forte, você vai ter, né, 3 cortes no seu braço. Ah, mas então você não tem como jogar. O que ele se sente? Fraco, porque ele não tem como jogar, ele foi tirado do jogo. Então ele se automutila para mostrar para o outro que ele é forte. Com a internet, os suicídios transmitidos, porque passou a acontecer isso de uma forma muito grande, aqui no Brasil mesmo foram 7 casos recentemente, o quanto isso impacta nesse adolescente? Impacta muito. É um comportamento próprio da juventude, desafio. Se eu disser, né, para um adolescente, você está tentando, você não vai conseguir, aí ele vai fazer para me mostrar que ele consegue, independentemente do prejuízo psíquico, físico, moral, social que possa trazer a ele. O que a gente precisa entender é que quando ele segue esse desafio, ele passa a fazer parte de um grupo. Então, para ele ser aceito, ele tem que fazer tudo aquilo que o grupo faz, que é se automutilar. Aí ele se sente pertencente. Tem um conceito de um filósofo chamado Hans Jonas que eu gosto muito. As pessoas, hoje, elas não têm um sentimento de pertencimento à raça humana, à família, a um determinado grupo religioso, a um determinado grupo político. As pessoas não têm. Elas hoje estão sozinhas no mundo. Então, esse sentimento de pertencimento tão necessário é o que a baleia azul dá. Eu pertenço a esse grupo, baleia azul. Então, esse sentimento de pertencimento faz com que ele se sinta alguém, faz com que ele se sinta visto e valorizado. Não, você foi corajosa, você fez aquilo que eu te falei, deu os 3 talhos, você foi corajosa, você subiu numa ponte, sentou bem alto e colocou as suas pernas balançando. Isso, Fátima, é que nós não podemos, que é da mesma forma que o tráfico alicia as nossas crianças e os nossos jovens, dizendo, você é corajoso, com 12 anos com uma arma na mão, dando tiro em policial quando sobe. Então, ele se sente o tal, alguém o aceitou. Esses grupos percebem essa solidão e dão Percebem essa fragilidade, sim, que é mais do que solidão. O adolescente, o jovem, ele está frágil. E nós, quando estamos frágeis, nós somos presas fáceis. Se o seu sistema imunológico cai, você fica presa fácil de uma gripe, você fica presa fácil de uma série de doenças. A fragilidade emocional nos, né, deixa esses adolescentes presas fáceis de todos esses grupos aí que, sem um julgamento, não é, mas que não trazem benefício algum à existência daquele adolescente, daquela criança. E você falou aí do sentimento de pertencimento, tudo que eles querem é pertencer a uma família, né, à coisa, raça humana, e eles se sentem excluídos. É assim que eles se sentem. Se o meu pai e a minha mãe não me olham, quem é que vai me olhar? Aí é o traficante que olha, não é? É esse grupo da baleia azul que olha. Não é? Mas essa carência, ela faz com que as pessoas se tornem frágeis demais e fiquem cegas. Então, Fátima, por uma migalha, elas colocam a vida delas a perder. Não é? Então, eu não tenho nada. Se alguém me dá uma migalha, aquilo para mim é muita coisa. Talvez ela não perceba que ela tem, sim. Só que na visão dela ela não tem nada. Ela não, né, tem. Uhum. Porque quem é que me diz o que eu sou? É o outro. Isso é filosofia existencial. Por que o inferno são os outros, né? É uma frase conhecida do existencialismo ateu de Jean-Paul Sartre. Porque é o outro quem me diz que eu sou Virgínia, é o outro quem me diz que eu sou psicanalista, é o outro quem me diz que eu sou mulher, é o outro quem me diz que eu sou legal, é o outro.
Se o outro não tem nada a me dizer, como é que eu vou aprender sobre mim? Esse primeiro momento, quando você diz para sua filha, assim você está feia, ela está fazendo alguma coisa, ela diz, pô, não vou fazer mais isso. Minha filha, agora sim, que legal, então isso a minha mãe está dizendo que eu sei fazer. É esse seu olhar, né, olhar enquanto fala, é que você vai dizendo à sua filha quem ela é. Agora, muita coisa do que você tem hoje. Nossa, que garoto chato, não dá paz. Nossa, isso é uma praga. Nossa, eu estou dentro de casa, eu não tenho paz. Ele está sempre enchendo o saco, ele tem sempre um problema. Nossa, é isso que fica. Eu não sirvo para nada. Ele precisa provar para ele que ele serve para alguma coisa. Nem que seja através da morte. Uhum. E aí a gente volta nessa questão das redes, do impacto desse mundo virtual, né? Do quanto o outro parece feliz lá e eu não estou, né? Do quanto isso distorce a realidade, né? Uhum. Quando nós falamos desses suicídios, o primeiro suicídio, que pelo menos a gente tem acesso na história, data do ano 6 a.C., de um dos 7 sábios gregos, do ano 6 a.C. Né? Então, o suicídio, o trabalho, são elementos que acompanham a história da humanidade. Só que com a internet nós temos acesso muito rápido a tudo isso. Isso é uma questão. A outra questão, Fátima, é que a pós-modernidade, modernidade tardia, hipermodernidade, como a gente queira chamar, né, ela tem determinadas características que elas não trazem muitos benefícios, né, para a sociedade. Imediatismo, consumismo exacerbado, não valorização, nem do outro, nem dos bens materiais. Hoje, né, aquilo que é antigo é velho, não merece cuidado. Eu digo assim, Fátima, você diz assim, Virgínia, quebrar quebrou, isso aí é velho é beça. Então, são características que fazem com que as pessoas se distanciem dos outros e delas mesmas. A relação hoje, né, é de uso. Eu uso você e você me usa. É isso que as pessoas fazem. Elas não têm mais uma relação de respeito, de carinho pelas pessoas e pelos objetos. Então, esse distanciamento faz com que as pessoas se distanciem delas mesmas. E quanto mais eu me distancio de mim, mais o que está ao meu redor, para mim, serve. Eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu quero. Então, essas imagens no mundo virtual, elas vêm e tapam o quê? Buracos que nós temos. Por aí entra o consumismo, o consumo exacerbado de álcool, né? As drogas estão aí aumentando cada vez mais o consumo. Então você veja que, inclusive, Fátima, as formas de suicídio, elas são diferentes. Há formas diretas e há formas indiretas. Uma pessoa que consome crack, ela está se matando. Uma pessoa que come desmedidamente, ela está se matando. Uma pessoa que tem, por exemplo, hipertensão e não faz o tratamento, ela está se matando. Uma pessoa que anda de moto, não é? Numa autoestrada, a 220 km por hora, ela está se matando. Só que nós nos preocupamos muito com as formas diretas. Mas essas formas diretas estão aí e matam tanto quanto, né, as formas diretas. Só que a forma direta nos choca, né? E essas formas indiretas não nos chocam tanto quanto essas outras formas. E na internet você tem tudo isso, né? Você tem uma apologia, de alguma forma, a atividades de risco. Você tem uma apologia aos desafios. Você tem uma apologia àquilo que se entende como moda naquele momento. Procure observar. Eu nunca vi entrar em moda estudar, ler, né? Abrir os horizontes. Eu nunca vi entrar em moda se fazer análise, se fazer terapia. Só na época de Freud, né? Que era moda e todo mundo queria fazer com ele. Existe um livro que eu gosto muito, chamado A República, de Platão, que no livro 7, chamada Mito da Caverna, uma alegoria da caverna, é muito interessante quando, a partir
através de Sócrates, num diálogo, ele mostra que as pessoas tomam as sombras pelos objetos. Eu não conheço o outro, eu conheço a sombra do outro. Eu não me conheço, eu conheço a minha sombra. Isso, Fátima, nos coloca numa rede de engodos muito grande. Se eu não sei quem sou eu, a vida não vale a pena. Né? E aí eu desperdiço o que há de mais valoroso, que é a existência humana. Né? E aí, que é a singularidade de cada um, né? Exatamente. E aí Cazuza dizia, né? A vida não tem ensaio geral. Então, nós perdemos tempo nos distanciando da gente. Cada um sabe a dor, Caetano, né? E a delícia de ser o que é. Né? Eu tenho defeitos, você tem defeitos, todos nós temos defeitos, mas nós também temos qualidades. Né? Nós também podemos fazer da nossa vida não um paraíso, exatamente isso, mas podemos fazer da nossa vida um lugar melhor, um lugar que nos dê conforto. Né? Mas para isso, eu tenho que saber o que eu quero, quem eu sou. Caso contrário, fica muito difícil, não é? A gente está terminando, que o tempo já acabou, então a gente vai terminar dando uma dica final e já está aí meio que encaminhado que a gente tem que reaprender a lidar com essa nova vida, reaprender a lidar com as tecnologias, que elas são importantes, elas podem ser para o bem, mas que a gente tem que aprender a lidar com elas e fazer o dever de casa de descobrir quem nós somos, né? Enfrentar os seus sentimentos, as suas emoções, mas que eu possa ter flexibilidade, Fátima, para lidar com a frustração, né, e com situações de contentamento. A vida, né, a realidade é uma trama de limites. Agora, não é por isso que eu não posso fazer o meu melhor dentro das possibilidades. Então, a mensagem que eu deixo é: procurem se conhecer, procurem se apresentar a si mesmo e poder desfrutar desse bem maior que é a existência humana. Isso é muito bonito. E as famílias investirem no relacionamento verdadeiro, né? Exatamente. Que é fundamental para elas e para os filhos. Então, ninguém quer que o filho sofra, né? Então, é perceber que tem que ter esse investimento, né? Exatamente. Afetivo, eu diria. É onde todos ganham, né? É tão bom você dar afeto, né? E é muito bom você receber. Então, com as nossas crianças, eles nos dão muito mais do que nós damos a eles. Então, vamos olhar para os nossos filhos, vamos ver o que eles querem, se é possível, se não é. De vez em quando, uma bronca faz parte, passar a mão na cabeça faz parte, dar um presente faz parte, né? Olhar o seu filho, ver que ele existe. Eu digo que isso é um bom ponto de partida. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, Obrigada. Virgínia. E a gente tem encontro marcado na próxima questão. Espero você. Até lá.